No aprendizado do inglês, existe um enorme debate entre vários professores de inglês sobre qual deve ser o foco de estudos principal, se é o entendimento, o listening, ou se é a fala, o speaking. E há um bom tempo vem crescendo muito o argumento de que o entendimento deve ser muito mais focado do que a fala, e que se você desenvolver um entendimento muito bom, a sua fala no inglês vai vir meio que de forma natural, quase que automaticamente. E aí o que acontece? Muita gente, principalmente os professores mais tradicionais até, falam que não, tá? Isso não tem nada a ver, você precisa sim, desde o início, já praticar sua conversação, praticar sua fala, e só de você entendendo, você não vai conseguir desenvolver a sua fala, tá? E por que isso acontece? Porque muita gente não entende essa ideia, esse argumento de que se você entender inglês muito bem, você vai desenvolver a fala. E isso acontece porque as pessoas interpretam errado, sabe? Elas acham que é um entendimento raso, que não é um entendimento tão bom, que é um entendimento mais ou menos, e elas não sabem muito bem a definição, a interpretação correta desse entender inglês e daí a fala vindo já junto com o entendimento. Primeiro vamos lá, pensa aqui comigo, vamos imaginar um cenário onde você foca na fala, né, na conversação. Então digamos que acontece em muitos cursos de inglês por aí, que você desenvolve muita fala, aprende a falar muito até no final do curso e você consegue falar muito bem. Só que você não consegue entender tão bem, consegue entender mais ou menos. Aí digamos que chega a situação onde você está na frente de um americano para conversar, você sabe falar um monte, você fala, e daí na hora de ele falar de volta para você, aí você não entende tão bem, você entende mais ou menos, várias coisas que ele falou e você não entendeu, às vezes você falou rápido, você não conseguiu pegar, e aí o que acontece? Aí a comunicação trava, não tem fluência na comunicação. Por quê? Você falou, mas você não entendeu o que ele quis dizer no fim das contas, né, de tudo. Então você não consegue comunicar de volta. E agora a gente pode imaginar o cenário contrário, né, onde você não tem uma fala tão bem desenvolvida, você fala ali, né, tem uma fala mais ou menos. E tem um entendimento muito bom, você consegue entender muito bem. O que acontece? Se o americano falar pra você vai entender tudo normal, tranquilo, e na hora de falar, na hora de você se comunicar na sua parte, você vai se virar para se comunicar, você vai se virar para falar. Às vezes você não vai falar com tanta perfeição, mas você vai falar do seu jeito, você vai, às vezes, usar outras palavras para explicar o que você quer dizer. Às vezes você vai usar, né, você entendeu muito bem, você vai usar palavras, frases que a outra pessoa te falou para você já dar como resposta também. Então, de algum jeito você vai conseguindo ali se comunicar. Então, vai haver uma fluência na comunicação. E chegando nesse ponto, na verdade, onde há fluência na comunicação, já dá para até dizer que você se tornou fluente, né? Que você já é um fluente. Você consegue entender muito bem e se comunicar, você consegue se comunicar. Você tem uma fala desenvolvida, só não tão desenvolvida, né? Porque então, no momento que a comunicação trava e não tem como continuar, é quando você não entende. E não quando você não fala perfeitamente. Só que aí tá, né? Eu falei que muita gente vai contrariar isso e até agora ainda vai ter gente que vai contrariar, que vai falar que não, tem que desenvolver a fala sim, né? Se você não praticar, se você não... Tá, a gente vai fazer o seguinte, tá? Tem que ser um nível, né, de entendimento, não é qualquer nível. Porque muita gente vai falar, eu entendo, mas não falo. Eu não falo o mesmo tanto que eu entendo, esse tipo de coisa. Mas pra gente saber um nível de entendimento certo, um nível onde que vai vir sim a fala, eu vou explicar pra vocês 4 níveis de entendimento, de listening, né, compreensão oral, que existe no inglês e que vai fazer sentido. Eu vou explicando um por um e você vai ver que vai fazer sentido sim a fala vir conforme o nível vai chegando. Fica até o final, que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter uma mudança ali de pensamento em relação a isso. Então vamos lá, o primeiro nível de entendimento seria o nível de entender quase nada. Sabe, você tem um entendimento muito assim baixo, sabe? Você é zerado no inglês, dá pra dizer que você é zerado. Você fez ali uma aula, você estudou 2 semanas, sei lá, estudou e desistiu. Você não entende nada, tá? O que você entende, às vezes, é de vivência, assim, né? Que você, sei lá, você sabe a palavra name, sabe o my name is, sabe o the books on the table,
ou né, pouquíssimas palavras, a palavra car, computer, que é parecido com a nossa, né, computador. Então esse primeiro nível é bem básico, bem tranquilo. Você não entende quase nada. Alguma coisa lá que tá passando em inglês na televisão, um filme, você fica boiando, de vez em quando você pega uma palavrinha ali. Esse primeiro nível é isso, você não entende praticamente nada. E agora pro segundo nível de entendimento que existe é o entendimento parcial. Tá? E esse aqui é o entendimento onde que você já pega algumas coisas, você já entende algumas coisas, só que é bem aquele típico de entendimento onde às vezes você consegue entender até bem algumas coisas e às vezes você fica muito perdido. Esse nível aqui, ele geralmente você passa muito tempo nele, então ele pode ter até umas subdivisões, tá? Às vezes você entende parcialmente mal, parcialmente, daí parcialmente bem. Vai variando, né? Vai aumentando a porcentagem que você entende, mas geralmente é assim, aquele nível que muita gente fica nele, você pode até se identificar com eu falando dele agora, né? Que às vezes você coloca uma coisa ali e você consegue entender até bem. E às vezes você coloca ali e você, nossa, não entendo nada, meu inglês está horrível. Né? Fica essa dúvida, essa confusão, e você fica muito tempo nesse nível, tá? Até passar para um próximo que já é uma coisa mais assim, nossa, será que eu não vou chegar nesse nível de entender muito bem? Geralmente quando você tá com esse pensamento é porque tá assim. Às vezes se você colocar um vídeo no YouTube em inglês, alguma coisa um pouco mais clara, né, de se ouvir, você consegue ouvir até bem. Mas colocando um filme em inglês, né, na Netflix, você já fica bem perdido, já fica tudo meio que parecendo um barulho, não fica tão claro de você entender. Esse é típico desse nível, tá? Aí, lógico, você pode estar já um pouquinho mais avançado, né? Você pode estar entendendo parcialmente bem. Você consegue entender, pegar ali várias outras coisas e às vezes só que você fica perdido. É um nível que você passa muito tempo, tá? Então, teria subdivisões dele, mas eu vou citar aqui como um nível só. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. E aí agora, saindo desse, a gente tem o terceiro nível, que nesse nível seria ali o nível de entender bem. Tá? E aqui a gente está falando de realmente entender bem, tá? Você consegue acompanhar tudo assim tranquilo até, né? Não é também igual português, não, mas você consegue acompanhar tudo tranquilo e é um nível assim que, independente do que você estiver ouvindo, você não fica perdido mais. Igual assim, igual no outro nível, né? Que você, às vezes, você ouve algo e você, nossa, não entende nada. Não, é um nível onde você entende bastante inglês, tá? E algumas vezes ali vai aparecendo eventualmente alguma palavra, alguma expressão diferente que você não conhece, que você não sabe ainda, né? Mas você identificou ela ali, depois você pesquisa e beleza. Mas isso não compromete o seu entendimento. Esse é um nível que você já começa a praticamente viver em inglês, né? Assiste as coisas que você quer em inglês, que você gosta, consegue acompanhar os filmes, séries, tá? E aqui então é um nível que você entende bem. Só que aí é que tá, beleza? Aí é que tá que muita gente pensa, né? Que muita gente pensa, ó, se você entender inglês muito bem, você vai conseguir falar já naturalmente. E muita gente acha que é nesse nível, tá? Que você pode às vezes estar nesse nível, você entende bem, você não fica perdido, né? Algumas coisas. Às vezes você tá nesse nível e você fala, nossa, mas a minha fala não veio naturalmente, eu não consigo me expressar em inglês tranquilamente, tá? Por quê? Não é nesse nível ainda, tá? A gente não tá falando nesse nível de entendimento, tá? Aqui você consegue entender bastante, tá? Só que é igual eu falei antes, para a fala vir naturalmente, para você conseguir se comunicar, vindo realmente de forma meio que automática, você tem que entender inglês muito bem, mas muito bem, tá? E essa que é a sacada, essa que é a diferença, tá? Muita gente acha que, eu cheguei nesse nível de entendimento, mas eu não consigo falar. Mas é claro, você não vai conseguir ainda, né, vir assim a fala natural.
Por quê? Você consegue acompanhar, igual eu tô falando, você consegue acompanhar tudo, né? Às vezes tem algumas coisas ali que você não sabe, você não fica perdido, tá? Mas não é aquele entendimento bem de boa, né? Que você, sei lá, você tá mexendo no celular aqui, tá passando algo aqui em inglês, você mexendo aqui e tá falando aqui, você tá entendendo tudo, né? Como se fosse português, mesmo sem nem prestar atenção. Tá? Não é nesse nível ainda. E o nível, então, que a gente está falando, seria que o nosso quarto nível, que é o nível que você entende inglês muito bem, tá? Você entende muito bem e ainda, tá? Você entende muito bem há muito tempo. Né? Você já passou milhares e milhares de horas assistindo inglês, vendo vídeo, ouvindo podcast, né? Essas coisas, assistindo filme, tá? Então você já chegou no nível que você entende muito bem. Tá bom? E esse que seria o último nível, tá? Por exemplo, você, sei lá, fica quase igual ao português, né? Dá pra gente citar assim, fica quase igual ao português. A única coisa que você não entende é se tiver uma referência lá, né, cultural lá de algum lugar, né, dos países lá que você não vive, né? Você falou uma referência, você não sabe. Mas você entende tudo. Bem tranquilo, bota o rádio em inglês, você entende, bota um filme complexo até, você consegue entender de boa, sabe? Você entende 99%. E ainda você faz isso há muito tempo, né? Você tem muito tempo que você pratica o seu listening. Uma comparação que eu gosto muito de fazer é assim, que nem as faixas, tem as faixas do karatê, que tem a faixa branca, tem a faixa laranja, tem a faixa preta, né? Tipo assim, não sei se tem faixa marrom, mas tem alguns que tem. Por exemplo, muita gente acha, chegou na faixa marrom, a fala já vai vir, já tinha que conseguir estar falando ali e tal, mas não, tá? O que eu tô falando aqui é nível faixa preta. E ainda, você chegou na faixa preta e ainda tá aqui você já há 1 ano, 2 anos, você é faixa preta, tá? É esse nível, sabe, que eu tô falando, onde você consegue realmente entender inglês muito bem, muito tranquilo. Quando você chegar nesse nível, aí sim você vai sim ser capaz de se comunicar em inglês, tá? Mas assim, é claro, não tô falando aqui. Tem muita gente, então você não vai praticar a sua conversação, você não vai praticar a sua fala. Não, você vai, tá? Porque eu não tô dizendo que você vai chegar a ter uma fala assim perfeita, você vai falar com muita perfeição, já chegando assim sem praticar nada. Não, tá? Mas o que eu tô falando aqui é que você vai conseguir se comunicar com fluência, você já vai chegar à fluência. Depois disso, você pode ir aprimorando a sua fala, aprimorando a sua pronúncia, aprimorando o seu ritmo, tá? E ir praticando para ir refinando aos poucos. Mas se você chegar nesse nível de entendimento, você vai sim ser capaz de se comunicar e falar em inglês. E aí, né, é o seguinte, vem algumas objeções que existem no meio dos estudantes. E a primeira objeção seria o eu entendo, mas não falo, né? Muita gente tem essa dificuldade, eu entendo, mas não falo. Só que a realidade é que você não entende de verdade, você não entende mesmo, né? Você tá lá no nível 2, nível 3, no máximo, chegando no 3 talvez, né? Você entende ali seu professor de inglês falando inglês, você entende ali alguma coisa, algum tipo de série, algum tipo de vídeo que você já está muito acostumado a ver, ou você entende pelo contexto, né? Você está lendo alguma coisa ali, ouvindo, você entende meio que pelo contexto. Isso não é entender. Então, quando uma pessoa assim, se você acha que você está nesse, eu entendo, mas não falo, você tem que ver se você realmente entende. Faz assim, coloca o rádio, né? O rádio, notícias, tem as notícias ao vivo no YouTube, você consegue pesquisar aí lá dos Estados Unidos. Coloca lá o rádio, as notícias em inglês, você consegue entender tudo, você consegue ir escrevendo no papel cada coisa que eles estão falando, realmente entender. Se você conseguir fazer isso, aí sim você pode falar, eu entendo, mas não falo. Mas se você só entende pelo contexto, se às vezes você fica perdido, se tem bastante coisa ali que você não consegue pegar, então você não entende de verdade, tá? E muita gente fala isso, fala que entende, mas não fala. Só que você não entende muito bem. E você precisa entender muito bem, tá? Para daí a sua fala vir. E aqui também tem uma segunda objeção, que é eu não falo tão bem quanto eu entendo. E isso é realmente assim uma coisa que acontece, tá? E que você precisa saber que é normal, tá bom? Nosso nível de fala, de speaking, nunca vai ser o mesmo no nível de listening. Muita gente fala, eu sei várias palavras, várias expressões, mas na hora de falar eu não consigo me lembrar delas, não consigo me lembrar de todas. É assim mesmo. E também é como eu falei, tá? Se você tiver esse foco ali em desenvolver bem mais o seu listening do que o seu speaking,
Depois, né, que você desenvolveu bem e tal, você pode aprimorar a sua pronúncia, a sua fala, o seu connected speech, né, para você falar mais acelerado, falar mais fluido, sabe? Então, assim, quando você tiver um bom nível de entendimento, se você focou bastante nisso, né, e a sua fala vai vir naturalmente, só que você ainda vai, às vezes, cometer erros de gramática, às vezes cometer erro de pronúncia, não vai falar tão fluido, tão bonito, perfeito. Não, você vai conseguir se comunicar, vai conseguir falar, vai conseguir se virar tranquilo, tá? Mas assim, e daí, é claro, né? O seu nível ali de fala, depois você pode ir aprimorando, refinando. Só que é igual eu falei lá no começo, sabe? Se você, ao invés de você focar no entendimento, você focar na fala, se você passar bastante tempo, desde o início, focando na fala, você vai ter um entendimento mais ou menos razoável e vai ter uma fala desenvolvida. E com isso você não consegue ficar fluente. Então assim, o insight principal era esse, tá? Você pode sim, tem gente que fala, mas você pode desde o começo dar uma praticadinha na fala, dar uma praticadinha na conversação. Sim, tá? Mas é uma praticadinha, de forma que isso não comprometa o bastante tempo que você vai passar praticando o seu listening, tá? Então, assim, você tem que passar bastante tempo, seu foco tem que ser bem mais isso, porque isso é o que vai te dar fluência, tá? Então, muita gente não pratica isso porque fica muito tempo praticando a conversação, a fala, que isso é uma coisa que vai vir depois se você praticar o listening, tá? Não, isso. Mas se você não praticar o listening e praticar sua fala, o listening não vai vir. Eu acho que vocês conseguiram entender e sacar essa associação. Então eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que eu quis dizer aqui, tá? Se você ainda tem uma objeção, alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo, tá? Fala aí a sua opinião, o que você acha, mas eu espero que eu tenha sido bem claro aqui, tá bom? Você pode sim praticar um pouco a conversação, praticar um pouco a fala, mas que isso não comprometa o seu foco no listening, na leitura até, né, que é o input, tá? E daí, se você focar bastante, desenvolver bastante, daí a fala, a escrita, tudo vai vir bem mais natural depois e isso só vai ter que aprimorar, tá? Isso que é o insight principal. Se você concorda ou discorda, deixa aqui embaixo e, ó, like no vídeo, se inscreve aqui, tá? Pra sempre você estar aqui entrando em contato com o canal, senão vai ser só esse vídeo que você vai assistir. E é isso, eu espero que eu tenha sido claro, te ajudado. Esse foi o vídeo então, gente. Eu vou ficando por aqui, até o próximo, and I'll see you in the next video. See ya!